Sim, uma atualização de agora há pouco. 3 novas suspeitas foram atualizadas no painel que monitora, né, a situação da doença em tempo real aqui no país. São 2 novas suspeitas aqui no Rio Grande do Sul, uma em aves silvestres, no município gaúcho de Derrubadas, que fica próximo à fronteira com Santa Catarina, e uma outra em aves domésticas e de subsistência em Triunfo. Uma terceira nova suspeita fica em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Quando se trata de aves silvestres e domésticas, né, a gravidade para fins comerciais ela é diferente. Porém, isso significa, sim, que o vírus segue circulando. Portanto, toda essa atenção, né, para esse monitoramento que está sendo feito pelo Serviço Veterinário Oficial. E aí aguardamos novidades por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária. E chama atenção, né, PG, porque teve o foco em Montenegro, que foi numa granja comercial, que gerou todas essas questões de impedimento de exportação, que é próprio protocolo do governo brasileiro, né? Suspende a exportação para a China por 60 dias, etc. Aí teve o caso no zoológico de Sapucaia, que é ave silvestre, mas enfim, Sapucaia é perto de Montenegro. Agora, Derrubadas é uma cidade bem distante. A gente está falando da divisa com Santa Catarina, fronteira ali com a Argentina, né? A gente está falando da outra ponta. Por mais sejam aves silvestres, no caso de Derrubadas, está circulando em diferentes regiões do estado e também do país, porque a gente tem um caso agora sendo investigado no Pará. Na outra ponta do país também. Na outra ponta. E que preocupa, né, essa proximidade com Santa Catarina, que também é um estado grande produtor de carne de frango, né, então por isso também essa atenção. Atualizando então, são 7 casos em investigação agora pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, sendo que ontem, na coletiva de imprensa do Ministério, outros 3 casos investigados foram descartados, um deles em Triunfo. Porém, agora volta uma nova suspeita, né, no município, mostrando aí, pela proximidade com Montenegro, né, que tem essa suspeita do vírus circulando. Que aí, nesse caso, é a ave doméstica, né? Ave doméstica. Que não é granja comercial. Nenhum caso é de granja comercial no momento. O único caso mesmo foi o de Montenegro, que já foi confirmado. E as aves já foram... Na real, a maioria das aves já tinham morrido, né, por conta da doença. Mas as que restaram foram sacrificadas. A gente tem até aquelas imagens, né, que o Jefferson Botega, quem está na live está nos acompanhando, registrou, né, das aves sendo enterradas, enfim, após a morte dos animais, né? Mas impacto, Bruna, para o setor a gente ainda não tem, né? Se isso vai gerar um aumento no preço do frango, no preço do ovo, isso não se sabe ainda. Ainda não temos. O setor produtivo tem sido bem cauteloso em estimar prejuízo, né? Uma cifra é muito difícil porque envolve tanto a exportação, né, são 150 países envolvidos, fora os que já sinalizaram algum bloqueio, a autossanção, né, que é um protocolo do governo, né, uma política de comércio exterior, e também tem esse impacto no mercado interno. Provavelmente vamos ter uma maior oferta, mas existe também um ajuste da própria indústria, né, ela não vai produzir tanto, sabendo que não vai vender, então é uma coisa ainda um pouco precoce para a gente estimar um prejuízo, né, uma cifra aqui. E, Bruna, uma última pergunta, em relação a outros casos de gripe aviária que a gente já teve, é muito difícil assim comparar se esse início, nesse caso aqui, parece ser pior, parece ser parecido, parece ser mais leve do que outros que a gente já vivenciou no país? Essa é a primeira vez que a gente tem casos, né, PG? Começou em 2023 com registros em aves silvestres, ainda longe da produção comercial, então teoricamente, assim, muito entre aspas, era uma situação mais tranquila, mas o Brasil veio se mantendo longe do foco da doença por 2 décadas. Isso é uma conquista muito grande do nosso serviço de vigilância, né? Porque outros países grandes produtores de proteína de frango, por exemplo, a China e os Estados Unidos, não conseguiram se manter longe do vírus. E a gente tinha aí esse status até então. Ano passado, 2023, a gente teve o registro em aves silvestres, começou no Espírito Santo, depois chegou aqui no Rio Grande do Sul, e até então, poxa, são 2 anos, né, a gente conseguiu manter esse vírus longe, então tem aí um trabalho bem grande, e acredito que agora toda essa vigilância que está se fazendo, né, as medidas de proteção nos garantem aí algum respiro até que a gente possa ter, de fato, um impacto. Bruna Oliveira, com essas informações, então, novos focos sendo investigados. É importante ressaltar, né, Bruna? Ainda em investigação, não tem confirmação. Confirmação de focos nós temos a granja comercial em Montenegro e também um caso em aves silvestres
no zoológico de Sapucaia. E agora tem um foco sendo investigado em derrubadas, aves silvestres e aves de criação para subsistência em Triunfo. Isso tudo sendo investigado, não tem nenhuma confirmação ainda. 3 horas e 20 minutos. Obrigada, Bruna.